Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Wagner Farias, professor de História, estou aqui com esse material para vocês, uma apresentação de um resumo do nosso conteúdo do livro didático, do nosso livro da Editora Moderna do nono ano, onde nós vamos ver um resumo de tudo que foi estudado no capítulo 1, 2, 3 e 4 do nosso livro. Então não vamos perder tempo e vamos adiante. Capítulo 1 fala sobre a Primeira República no Brasil, especificamente sobre todo o movimento republicano que aconteceu dentro do Brasil após o fim do período imperial, iniciando, evidentemente, pela proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, cuja liderança coube ao Marechal Deodoro da Fonseca e também a integrantes do Exército, todos eles influenciados por um pensamento positivista. E, sim, a República no Brasil nasceu através de um golpe de Estado. Esse golpe de Estado destituiu o Império no Brasil e proclamou essa República, dando início a um período conhecido como Primeira República ou República Velha. Vocês podem encontrar essa nomenclatura em alguns livros também, utilizando o termo República Velha, que vai de 1889 até o ano de 1930. Para começar a entender essa república, a gente vai entender que esse período foi dividido em dois períodos menores. Um chamado República da Espada e o outro chamado República Oligárquica. A República da Espada, o primeiro período a ser estudado, foi a presença dos militares no governo, de 1889 até 1894, liderado sob a figura de Marechal Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Essa república, ela nasceu com algumas divergências de ideologia. Alguns tinham uma ideia de transformações muito mais radicais, como, por exemplo, a abertura de espaços para a atuação popular na política. Outros já defendiam umas mudanças um pouco mais moderadas e defendiam principalmente o limite da participação popular nessa sociedade, nessa política. E havia um grupo que defendia uma instauração de uma ditadura republicana controlada por militares. Por fim, acabou se formando um governo provisório, onde ficou de fora esse primeiro grupo mais radical, que defendia a participação popular. Dessa maneira, o nosso antigo imperador Dom Pedro II é deposto do seu poder, ele e sua família são obrigados a se retirar do Brasil, a saírem para o exílio, um exílio que será feito em Portugal, e Dom Pedro II foi passivo a esse movimento de instauração da república, né, de derrubada da monarquia. Ele não apoiou nenhum tipo de movimento que fizesse uma oposição à sua saída do país e também não incentivou movimentos que tentassem acabar com esse golpe, né, e restaurar a monarquia. E assim, o imperador passou seus últimos dias fora do Brasil, no exílio, vindo a morrer pouco tempo depois, alguns anos depois. Uma das primeiras ações desse governo provisório, desse governo do Marechal Deodoro, foi a dissolução das assembleias provinciais e das câmaras municipais, além também da destituição dos presidentes de província, o que nós conhecemos atualmente como governadores de estado. Então esse novo governo convocou uma eleição para montar um Congresso Nacional Constituinte, e esse Congresso ficaria responsável por elaborar uma primeira Constituição do Brasil, uma Constituição que foi promulgada no ano de 1891, em fevereiro de 1891. É importante compreender essa diferença de promulgado para outorgado. Outorgado é quando alguém impõe um documento. No caso, uma Constituição outorgada é quando esse documento constitucional foi imposto por uma pessoa específica, sendo ela o rei, um imperador ou até mesmo um presidente. Nesse caso da Constituição promulgada, é que ela foi aprovada e votada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, isso é uma maneira mais democrática de se instituir uma Constituição. Então, em 15 de novembro de 1899, até fevereiro, né, de 1891, esteve vigente o governo provisório, tendo como seu líder Marechal Deodoro da Fonseca e como vice-presidente o Marechal Floriano Peixoto. E, dessa maneira, começou esse governo constitucional e a República da Espada, como ficou conhecido. E essa, galera, seria a bandeira do Brasil. Essa
é o brasão da República Brasileira. E essa era a bandeira proposta para o Brasil. Uma cópia fiel da bandeira dos Estados Unidos da América. Mas essa bandeira ficou vigente por pouquíssimo tempo, foram questão de dias, até que, de fato, inspirado na bandeira imperial, nós tivéssemos a nossa bandeira que conhecemos nos dias atuais. Tá? Isso demonstra um pouquinho do apreço, da admiração que tinha o Marechal Deodoro da Fonseca a respeito da monarquia. Liderar esse movimento republicano foi um desafio para o Marechal Deodoro da Fonseca, porque ele era amigo pessoal de Dom Pedro II e basicamente ele não tinha aspirações a liderar esse tipo de movimento. Acontece que dentro de todo esse processo de formação, de proclamação da República, de golpe contra o Império, houve manobras políticas que colocaram o Marechal Deodoro da Fonseca contra o imperador Dom Pedro II. Mas mesmo assim, ele ainda preservou um pouco da sua admiração pela casa imperial e usou essa bandeira imperial como inspiração, substituindo o brasão da família imperial por um círculo e as estrelas e as duas palavras, né, positivistas de ordem e progresso, e as estrelas representando cada um dos estados do Brasil. Então, a República da Espada, com o presidente Deodoro agora, né, como presidente constitucional, mas esse governo ainda estava numa crise política e econômica. Na verdade, é um grande desafio, né, esse primeiro período, porque você tinha que lidar, você não, na verdade, os governantes, né, eles tinham que lidar com pensamentos de retorno da monarquia, né, movimentos que tendiam a ter um retorno da monarquia, movimentos de oposição ao governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca tinha características centralizadoras, então ele comprava muita briga com o político, e o documento constitucional tentava, de alguma certa forma, controlar, né, esse poder do presidente, o presidente lutando para poder ter o poder em suas mãos de maneira centralizada. E esse documento, justamente por ter sido promulgado e não outorgado, ele foi muito importante nessa tentativa de controle desse primeiro momento republicano no Brasil. Como eu falei para vocês, diferentemente, né, do imperador Dom Pedro I, que outorgou essa primeira Constituição, essa Constituição de 1891, ela foi promulgada, que é um processo diferente. Então, Deodoro da Fonseca, que antes chefe do poder provisório, do governo provisório, teve em suas ações políticas, né, várias na tentativa de organizar o Brasil, de tentar organizar esse sistema do governo, e uma dessas ações que ficou muito conhecida foi a política econômica, realizada pelo ministro da Fazenda, o ministro Rui Barbosa, que ficou conhecida como a política do encilhamento, que foi bastante complicado, porque esse Rui Barbosa, o ministro da Economia, ele propôs algumas reformas financeiras para tentar melhorar a situação do Brasil. E numa dessas medidas, houve a emissão de papel moeda em circulação no país. Houve um aumento dessa circulação de papel moeda no Brasil, para pagar trabalhadores, para expandir o crédito para a agricultura. É uma medida que, alguns anos depois, vai ser adotada lá nos Estados Unidos, e vocês vão ver aqui mais na frente, na verdade vocês vão ver a partir do capítulo 5 do nosso livro, mas os Estados Unidos vai adotar uma medida parecida nessa questão de emissão de papel moeda para tentar resgatar a economia americana. Lá vai dar certo, já em meados dos anos 30, mas no Brasil, no início desse período republicano, lá por volta do ano de 1890, não vai dar muito certo. Essa política do encilhamento, ela vai facilitar o acesso ao crédito, que vai promover o surgimento de empresas fantasmas, apenas interessadas em captar esses valores, colocando ações nas bolsas de valores, que vão ser aumentadas, né, de maneira artificial. Haverá especulação financeira, algo que também vocês vão compreender melhor no capítulo 5 do nosso livro. Mas
o que acontece é que se cria uma bolha financeira, uma valorização não real, uma circulação do papel moeda em número excessivo, o que reduz o valor desse papel moeda, e tudo isso vai gerar uma grande crise financeira, principalmente porque essa especulação vai derrubar a bolsa, vai derrubar os investimentos, o que vai criar muito desemprego, muita dificuldade em honrar compromissos das empresas e do próprio governo, e tudo isso vai ficar conhecido como encilhamento, tendo uma referência como o instrumento que é colocado nos cavalos, né, aquele arreio do cavalo, para que você possa direcionar esse cavalo. Então, a ideia que se tinha nessa época é que o Rui Barbosa estava colocando um encilhamento na economia do Brasil, tentando conduzi-la, né, por um caminho na qual ele achava interessante, porém, esse cavalo se demonstrou muito arredio, né, e difícil de ser dominado, difícil de ser controlado. Então, como essas empresas não cresciam na proporção do preço de suas ações, muitas delas acabaram encerrando as suas atividades e essa crise estourou. A moeda despencou, a inflação cresceu e empresas foram à falência, enfim, né? É um efeito em cascata, um efeito dominó. E o governo acaba tendo que socorrer, algumas dessas empresas e isso acaba esvaziando os cofres públicos. Então a crise do ensinamento acabou ligando o alerta, principalmente das oligarquias regionais, que exigiam e queriam maior participação no governo, nos rumos econômicos do país, né, do Brasil. E essa crise econômica se aliou à crise política, né, devido à tentativa de Deodoro de tentar dissolver o Congresso e tentar promover reformas na Constituição, na recém-criada Constituição, recém-promulgada Constituição, com o objetivo de aumentar os seus poderes. Então isso foi cada vez mais desagradando, né, os seus opositores, e o Marechal Deodoro da Fonseca, sem saída, pressionado politicamente, com a economia do Brasil arruinada, acaba renunciando à presidência do Brasil em novembro de 1891. Cerca de aproximadamente 10 meses, 9 meses, na verdade, após a sua eleição indireta pela primeira Constituição. Porque essa Constituição ela determinou que as eleições no Brasil seriam por voto direto, voto aberto direto, com a exceção da primeira eleição, que foi essa que trouxe ao governo constitucional o Marechal Deodoro da Fonseca e seu vice-presidente Floriano Peixoto. E com a renúncia, cria-se um empecilho. Nós vamos ter aí um grande problema sucessório no Brasil. Por quê? Com seus 9 meses como vice-presidente, até que o Floriano renuncia, haveria a necessidade de uma nova eleição, porque havia um artigo na Constituição que previa que, em caso de renúncia do presidente antes do cumprimento de pelo menos metade do mandato, ou seja, 2 anos, o mandato era de 4 anos, uma nova eleição deveria ser convocada. O vice-presidente não deveria assumir a presidência. Então, o decreto, né, do ex-vice-presidente acabou mostrando assim que o Floriano Peixoto ele conseguiu manobrar politicamente uma maneira de conseguir assumir essa presidência. Eles meio que somaram, eles meio que aliaram o governo provisório ao governo constitucional. Então, somando esses 2 períodos, o Deodoro da Fonseca teria de fato cumprido 2 anos de mandato, o que na verdade acaba não determinando o cumprimento da metade do mandato na qual ele foi eleito, porque é uma nova eleição. De 1891 a 1894, esses seriam os 4 anos. E isso não era contabilizado em 1889, porque aí nós teríamos entre 5 e 6 anos de governo total. Entendeu? Então essa matemática não estava batendo. Então o Floriano Peixoto ele foi muito questionado sobre o seu governo, e assumir esse governo não foi fácil, devido a essas questões peculiares dessa primeira fase constitucional. Mas ele se mostrou como um habilidoso político, né? Ele conseguiu articular com os alinhados esse entendimento de que aquele primeiro período deveria ser somado ao período presidencial e, dessa maneira, seria constitucional assumir a presidência da República nesse momento.
Então, o Marechal Floriano ele assumiu o cargo e empregou esforços para poder tentar controlar e recuperar a economia brasileira, controlar essa inflação. Apesar de algumas medidas pelo Marechal não terem resolvido a crise econômica, grande parte delas, né, como o controle de preço, de alimentos de aluguéis, a isenção de alguns impostos, garantiam um certo apoio popular ao governo. E o Floriano acaba consolidando o regime republicano, principalmente por meio da centralização política e um comando rigoroso das Forças Armadas. Com essas Forças Armadas, o Floriano Peixoto conseguiu controlar algumas rebeliões, algumas revoltas, algumas tentativas de revolução, como no caso a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Esses dois casos, a repressão feita pelo governo foi violenta, e isso demonstrou o quanto o Floriano Peixoto tinha, né, essas forças armadas sob o seu comando. Então a Revolução Federalista ela começou no Rio de Janeiro começou no Rio Grande do Sul e foi se alastrando pela região sul ali em 1893, e as lutas se estenderam por Santa Catarina, pelo Paraná, e a revolta foi sufocada, foi eliminada apenas 2 anos depois, em 1895, com a vitória das forças do governo. Da mesma forma, a Revolta da Armada, que aconteceu em setembro de 1893, a cidade do Rio de Janeiro, nesse movimento, ela foi bombardeada pelos rebeldes, que acabaram se rendendo cerca de um ano depois, quer dizer, menos de um ano depois, na verdade, em março de 1894, e mais uma vez foi demonstrado o poder das forças do governo. Então, pelo seu combate aos revoltosos, o Floriano Peixoto acabou ganhando o apelido de Marechal de Ferro, né, devido à forma enérgica como ele lidou com todos esses problemas, com todos esses levantes. Então, até como uma homenagem a essa força e uma demonstração de força do governo federal, quando as tropas reprimiram o movimento da Revolução Federalista, quando eles conseguiram tomar a capital de Santa Catarina, que se chamava Desterro, eles, como uma maneira de vingança contra os revoltosos e para demonstrar esse poder do Floriano Peixoto, eles modificaram o nome da cidade e deram o nome de Florianópolis, como uma homenagem ao presidente e também para mostrar para o povo o quanto que o governo federal, liderado pelo Floriano Peixoto, era forte e onipresente. Então, com o fim do mandato de Floriano Peixoto, em 1894, nós chegamos ao fim da República da Espada. É um período breve, é um período curto, que basicamente é resumido aos 2 presidentes militares, né, que, de certa forma, Deodoro da Fonseca, sem nenhuma habilidade política, né, na verdade, com muito mais atropelos do que acertos, conduz esse movimento republicano um movimento muito crítico, que é literalmente a saída de um sistema, no caso imperialista, a monarquia, para um sistema republicano. Então, é um desafio muito grande, é um período muito conturbado para se controlar, e depois que ele deixa o poder, Floriano Peixoto acaba sendo como a figura que vai, de fato, manter esse movimento republicano, esse governo republicano ainda presente no Brasil. Então, essa República da Espada vai ser um divisor de águas, né, que vai permitir a manutenção dos ideais democráticos e que ajudou a conter essas tentativas de restauração da monarquia no Brasil. A partir de agora, nós teremos presidentes civis. De 1894 até 1930, nós teremos a presença de presidentes civis. Entre todos os presidentes desse período, nós teremos apenas um presidente militar. Será um estranho fora do ninho, que vai ser o Marechal Hermes da Fonseca. Mas apenas ele, como militar, vai ter esse governo, não outros, até 1964, até o golpe militar de 64. Até esse momento só tivemos presidentes civis, de 1894 até 1964, com exceção do Hermes da Fonseca no meio desse caminho. Então, república oligárquica. Por que oligarquia? Porque esse poder será representado por uma elite dominante. Esse poder vai ser exercido
com alianças entre as oligarquias estaduais. E eles que vão determinar o rumo da política nacional, né? Então, esses primeiros anos de república vão ser conhecidos como República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930, até a Revolução de 1930. Então, o controle do governo pelas oligarquias ele era garantido por um sistema de política conhecido como política dos governadores, que foi montada, né, pelo presidente Campos Salles no segundo mandato de um presidente civil no Brasil. O primeiro presidente foi o Prudente de Moraes, em 1894. Então, basicamente, essa política dos governadores era uma troca de favores entre o governo federal e o governo estadual, entre políticos, né, que estariam ali comprometidos a não intervir nas disputas locais. Então, não intervindo nessa disputa, eles dariam apoio ao governo federal, que conseguiriam eleger deputados, senadores, enfim. Era literalmente uma troca de favor, era um toma lá da cá. Então, me ajuda aqui no âmbito estadual, que eu te ajudo no âmbito federal, e todo mundo junto, a gente vai se ajudando, né? Uma mão lava o pé, e as duas juntas lava o corpo inteiro. Então vamos lá, seguindo em frente. Eu fui falando um ditado e acabei esquecendo o ditado no meio do caminho. Havia também a Comissão Verificadora de Poderes. Essa comissão ela tinha a responsabilidade de diplomar os deputados, né, de dar a posse, né, de dar o diploma de deputado eleito. Só que acabou que essa comissão verificadora atuou em benefício das oligarquias, porque ela excluía da lista de políticos eleitos que deveriam assumir o seu cargo, né, receber a sua diplomação, ela eliminava o nome desses políticos que tinham vencido, impedindo esses políticos de chegar até o Congresso. Ou seja, só entravam políticos que fossem aliados do governo. E também nós vamos ter o coronelismo e os currais eleitorais. O coronelismo e o curral eleitoral, na verdade, vai ser uma das ferramentas mais eficientes dentro dessa política oligárquica. É ela que vai literalmente determinar quem consegue ganhar uma eleição no Brasil. Porque ela vai ser exercida através do controle extremo da figura do coronel. Uma figura que vem desde a época do Império, né? Uma patente que foi dada às pessoas mais influentes do local para que elas pudessem montar um exército, né? A Guarda Nacional, para que ela pudesse conter vários movimentos revolucionários que aconteciam durante o período imperial. Ela deixou de existir, essa Força Nacional de Segurança, mas o poder e essa patente ao coronel, a pessoa mais influente, ela acabou se tornando muito mais uma coisa social, regional, que não foi extinta por qualquer tipo de decreto. Então, a presença desses coronéis ainda fazia muita diferença nas eleições. Então, eles conseguiam controlar esse voto justamente porque ele era um voto aberto. Então, assim, eles poderiam fiscalizar se aquelas pessoas que trabalhavam para eles, que eles ofereciam, né, alimento, medicação, emprego, roupa, se essas pessoas de fato votavam em que eles queriam, né? Então, os jagunços, os funcionários desses coronéis, ficavam ali na porta do colégio eleitoral, aguardando ele manifestar o seu voto, e assim ele poderia controlar exatamente qual seria o candidato que poderia vencer aquelas eleições. Então, foi possível perceber, dentro desse resumo aqui sobre política dos governadores, a comissão verificadora e o coronelismo e os currais eleitorais, que literalmente a política estava sob o controle desse grupo específico da elite brasileira. Basicamente, cafeicultores, grandes cafeicultores no Brasil. Porque desde o período imperial, o café foi sendo o produto de exportação número 1 do Brasil. Ele veio substituir o cultivo da cana-de-açúcar, ele veio substituir a importância do ouro, né, para Portugal, na época, metrópole, né, e agora para o Brasil, independente, com uma monarquia, sendo o produto número 1 e continuando a ser o carro-chefe da economia agora no período republicano. Então, basicamente, é essa elite que vai comandar essa política no Brasil. Por isso que ela fica conhecida como uma política, a república oligárquica. Conflitos rurais durante a Primeira República. É importante conhecê-los.
esses conflitos, muitos porque são conflitos históricos e são conflitos de conhecimento até hoje, né, no Brasil. E um deles que a gente vai conhecer agora, um dos primeiros, é a Guerra de Canudos, que aconteceu lá no Arraial de Canudos, que ficava no sertão da Bahia. Esse conflito aconteceu entre os anos de 1896 e 1897, já acontecendo ali durante o primeiro mandato do presidente civil, que foi Prudente de Moraes. Esse local foi liderado por um beato chamado Antônio Conselheiro, e ele tinha transformado o local num grande polo de atração para populações marginalizadas do Nordeste. O Arraial de Canudos, como ficou conhecido, né, ou Monte Santo, como também era conhecido, ele chegou a abrigar cerca de 25 mil pessoas. Então vinham pessoas de todos os lugares do sertão nordestino para viver nesse lugar. E esse lugar acabou se transformando numa grande ameaça para o poder, né, dos grandes latifundiários ali do Nordeste, para os grandes coronéis, para os grandes fazendeiros, até mesmo para a Igreja Católica. Esse Arraial de Canudos acabou se transformando num grande risco, porque além de funcionários dos coronéis que estavam saindo, né, dos seus lugares para ir para lá, havia também a perda de fiéis da Igreja Católica. O Antônio Conselheiro, o grande líder desse Arraial de Canudos, ele era um beato que nasceu no Ceará e ele pregava a salvação da alma para quem o seguisse. Simples assim, me siga e você será salvo. Estamos falando de final do século XIX, então compreendam que crendices populares e principalmente um forte controle da igreja era algo cotidiano da vida dessas pessoas. Não havia o acesso à educação, ao conhecimento que nós temos hoje. Então era fácil a propagação desse tipo de pensamento, a propagação desses que vão ser considerados, vão ser chamados de líderes messiânicos, né? Por que messiânicos? Ele vem da palavra Messias, Salvador. Então esses líderes eram vistos como grandes salvadores, pessoas a serem seguidas, né? Um exemplo que vem da época de Jesus Cristo, enfim, né? Então isso é um líder messiânico. E o Antônio Conselheiro vai ser um desses líderes messiânicos, tá? Como eu falei para vocês, tudo isso ali era um grande foco de ameaça. E foi atribuído até que eles desejavam restaurar a monarquia, porque o Antônio Conselheiro era um grande fã assim, da monarquia, né, defensor do sistema monárquico. Mas basicamente o que o Antônio Conselheiro defendia era o fato de que, quando foi instaurada a República, uma das medidas, né, da República foi a separação entre Estado e Igreja. Para Antônio Conselheiro, ambos deveriam continuar caminhando juntos, assim como era na monarquia. O Estado deveria controlar a religião também e deveria existir uma religião oficial no país. Então, graças a essas defesas, eles puderam, né, alguns coronéis locais, atribuir um caráter monarquista aos integrantes da região de Canudos. Então, muitos sertanejos, muitos seguidores entendiam que aquele local, o Arraial de Canudos, era a chamada Terra Prometida, né? E a igreja ficou muito prejudicada com isso, os coronéis perdiam seus trabalhadores, como eu falei para vocês anteriormente. Então eles começaram a pressionar o governo para que o governo tomasse a atitude de destruir aquele lugar, para acabar com esse risco, né? Então, o governo da Bahia organiza algumas expedições militares, 2 expedições militares, que acabam sendo vencidas pelos seguidores de Antônio Conselheiro, pelos integrantes do Arraial de Canudos. Basicamente, as pessoas que viviam no Arraial de Canudos entendiam que qualquer tipo de ameaça a eles era tida como uma guerra santa. Assim como hoje nós vemos o islamismo, né, os muçulmanos defendendo a ferro e a fogo a sua religião, os conselheiristas, como eram conhecidas as pessoas que seguiam Antônio Conselheiro, defendiam a ferro e a fogo aquele local, porque entendiam que aquilo era, na verdade, uma grande guerra santa, né, para eles. Então, dessa maneira, esse conflito acaba chegando ao nível federal, porque o vice-presidente em exercício, porque na época Prudente de Moraes estava
licenciado da presidência, ele andava adoecido, né? Então, quem estava exercendo o governo nessa época era o vice-presidente, Manuel Vitorino. Ele envia uma terceira expedição para tentar acabar com esse movimento, acabar com esse local, mas essa expedição também é contida pelos conselheiristas, pelos habitantes de Canudos, e inclusive o líder dessa expedição acaba sendo morto. Então, uma nova expedição acaba sendo organizada, né? O presidente Prudente de Moraes é acusado de estar sendo conivente com esse movimento, não sendo firme com ele. Em resumo, vamos colocar em palavras locais, né? Estavam dizendo que o presidente era frouxo, porque não conseguia conter um movimento local com pessoas simples que não utilizavam armas poderosas. Então, dessa maneira, o presidente acaba organizando uma quarta expedição, agora com um número considerável de pessoas, com armas potentes. Uma dessas armas era um canhão, que era uma novidade aqui no Brasil, que era apelidado de matadeira. Então eles levaram essas armas para o interior da Bahia para tentar conter esse movimento revolucionário. E, dessa maneira, eles acabam vencendo os conselheiristas, destroem o arraial de Canudos. Não houve nenhum tipo de tentativa de prender as pessoas. O que houve realmente foi um grande massacre. Alguns historiadores dizem que o Holocausto brasileiro, né, um dos holocaustos brasileiros foi Canudos. Nós tivemos sim um crime, né, contra a humanidade, que foi a destruição do Arraial de Canudos, porque eles não fizeram nenhum prisioneiro, eles mataram simplesmente todas as pessoas. Jovens, crianças, homens, mulheres, idosos. O próprio Antônio Conselheiro, na verdade, ainda não há um consenso entre historiadores se ele morreu durante o conflito, se ele morreu algum tempo antes, mas o fato é que o corpo de Antônio Conselheiro já estava enterrado quando houve essa quarta expedição, né, que houve a vitória das tropas do governo federal, e o corpo dele foi desenterrado, a cabeça do Antônio Conselheiro foi cortada e foi levada como prêmio, né, por esses militares. O que parece ser uma coisa bem radical, bem violenta, mas era uma prática comum na época, não só no Brasil, mas como em diversas sociedades, em diversas civilizações. Uma prática, né, bem violenta, mas que tinha o objetivo de demonstrar o poder daqueles que venciam, né, os seus inimigos. Dando sequência, a gente vai conhecer agora um outro movimento, que é o cangaço. Ele representou como um movimento social que aconteceu no Nordeste no final do século XIX e meados do século XX, início do século XX, e era composto por membros nômades, pessoas que viviam caminhando pelo sertão nordestino, bandos que demonstravam uma insatisfação pelas condições precárias do povo nordestino, e também pelo o poder que os fazendeiros, que os grandes coronéis tinham, né, na região do Nordeste. Então, viraram grupos, vamos dizer assim, milícias clandestinas, vamos dizer assim, né? Uma milícia que tinha esse caráter social. Então, no final do século XIX, já se notava, né, alguns focos de cangaceiros ali pelo Nordeste, pelo Norte do Brasil, e esse movimento foi ganhando cada vez mais organização, né, durante o século XX, e ele representou um importante fenômeno social da história do Brasil. E muitos ainda cultuam o movimento do cangaço, e você pode ver isso vivo nas festas juninas, por exemplo. Muitas quadrilhas juninas apresentam, né, histórias, temáticas, histórias que remetem ao movimento do cangaço, que remetem aos líderes desse movimento do cangaço, como o caso do Virgulino Ferreira, conhecido como Lampião, que foi um grande líder, né, dessas volantes. Na volante não. Volante eram as expedições da polícia contra os cangaços. Na verdade, contra esses movimentos cangaceiros, contra esses bandos cangaceiros. O Lampião, ele nasceu em Pernambuco. Ele foi um coronel da Guarda Nacional, né, mas acabou se bandeando para o lado desse movimento social do cangaço. Ficou conhecido como o Rei do Cangaço, o Senhor do Sertão, né? E ele acaba morto justamente num confronto contra a polícia. Uma outra figura importante também vai ser a esposa dele, a Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita.
ela foi também uma grande líder, né? Ela representou a força da mulher nordestina, ela lutou muito ao lado do seu marido, ao lado dos seus companheiros do movimento cangaceiro, e ela ficou conhecida como a Rainha do Cangaço. Ambos foram mortos, né, em confronto com a polícia. Então, não havia só o bando de Lampião e de Maria Bonita, existiam vários bandos de cangaceiros na região do norte e nordeste do Brasil nesse período, mas realmente o que mais se destacou foi o bando de Lampião. Então, parte da população nordestina era meio ambígua em relação ao sentimento em relação aos cangaceiros, né? Alguns temiam os cangaceiros, outros já se sentiam mais protegidos com a presença dos cangaceiros. Mas enfim, esses cangaceiros tinham, né, um estilo próprio, eles utilizavam roupas de couro que ajudavam, né, a proteger da vegetação da caatinga, né, da vegetação característica do Nordeste, e dessa maneira esse movimento acabou se destacando, né, e mostrando a sua força e a sua garra e a sua dedicação na defesa da tradição nordestina, podemos assim dizer. Então, como eu falei para vocês, vários desses líderes acabavam sendo mortos em confrontos contra a polícia, e isso foi o fim também de Lampião e Maria Bonita, já no ano de 1938, onde eles foram emboscados por uma tropa da polícia, né, liderada pelos governadores, né, estaduais, e principalmente liderados por Getúlio Vargas, né, que tinha o objetivo de conter esses movimentos regionais, porque nesse período o Getúlio Vargas ele tinha total domínio do Brasil. Na verdade, a gente já vivia uma ditadura, a ditadura de Vargas, né, um período ditatorial. E nesse período ditatorial, o Getúlio Vargas fez uma coisa muito interessante. Ele mandou queimar bandeiras estaduais. Esse movimento que o Getúlio Vargas fez foi para demonstrar que não existiam regionalismos no Brasil. Não existia um povo do Nordeste, um povo do Sul, um povo do Centro-Oeste. O que, na verdade, Getúlio Vargas queria dizer que existia um único povo, o povo brasileiro. Então, dessa maneira, ele também queria demonstrar que não existia o governador do estado como grande líder estadual, e sim um único líder federal, que era ele mesmo, né, Getúlio Vargas. Então, conter esses movimentos era uma das missões também de Getúlio Vargas. Então, dessa maneira chegou ao fim, né, o ícone do cangaço, que era Lampião e Maria Bonita. E a cabeça deles foi cortada, assim como aconteceu de Antônio Conselheiro, tiveram sua cabeça cortada. E só na década de 60, né, a cabeça deles pôde ser devidamente sepultadas, tá? A morte deles não significou o fim do movimento cangaço. Esse movimento continuou existindo ao longo dos anos 40 e dizem, né, alguns historiadores concordam que alguns outros líderes continuaram esse movimento, e quando um líder, não consigo lembrar agora o nome dele, mas esse líder acaba sendo morto no final dos anos 40, e aí, de fato, os historiadores entendem que acaba esse movimento do cangaço. Mas, enfim, acaba que o grande símbolo, o grande nome desse movimento é mesmo o de Lampião e de Maria Bonita. Dando sequência, a gente vê um outro conflito, que foi a Guerra do Contestado. Essa guerra que aconteceu na região sul do Brasil, na divisa do Paraná com Santa Catarina, já ali entre os anos de 1912 e 1916, ela aconteceu justamente porque o governo federal, agora com o presidente Afonso Pena, permitiu que uma empresa americana construísse uma estrada de ferro na região, que ia ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul, e também permitia a exploração de madeira. Então, esse movimento dessas empresas, a construção dessa estrada de ferro, a utilização da madeira local, fez com que alguns pequenos proprietários de terra tivessem que sair de suas regiões que já viviam há muito tempo, viviam até séculos, né? Eram heranças de séculos de suas famílias. Então, eles foram retirados de forma violenta dessa terra. Então, surge aí uma figura messiânica, assim como o Antônio Conselheiro surgiu para os conselheiristas, surge agora a figura do
Beato José Maria de Jesus, ou José Maria, como vai ficar conhecido apenas, né? Ele conquistou a admiração e diversos seguidores, né? Dezenas de seguidores, centenas de seguidores foram seguindo, né, as suas ideias, a sua ideia de luta por um local onde eles poderiam viver naquela região, que ficou, e também até instituir ali uma monarquia naquele local, né? Parece até absurdo, mas sim, era uma pequena monarquia, um pequeno principado, vamos dizer assim, né? Lá na região sul de Santa Catarina, que seria chamada de monarquia celeste. Então, quando essa linha férrea ficou pronta e a empresa não garantiu o regresso das pessoas, eles acabaram se deslocando e permanecendo ali sem qualquer apoio, e os camponeses também ficando desempregados. Então, tudo isso provoca uma grande rebelião no local. Então, para conter esses acontecimentos, alegando que o José Maria era, na verdade, um grande desordeiro, assim como foi o Antônio Conselheiro, as forças do governo foram enviadas para a região para poder conter esse movimento e desmanchar essa comunidade e obrigar com que os camponeses se retirassem de lá. Então, assim como aconteceu lá em Canudos, essa comunidade cresceu, deixou os governos de Santa Catarina do Paraná temendo, né, que essa revolta explodisse, né, se ampliasse e tomasse conta de todo o estado. Então começou a guerra contra esses contestadores do território, por isso que fica conhecido como a Guerra do Contestado, a Guerra do Território Contestado por ambos. E, na verdade, essa guerra se resume a armas de fogo contra ferramentas agrárias. Basicamente era o que tinham, né, para lutar contra a opressão do governo federal, o que as pessoas desse local tinham, basicamente era isso. Ferramentas agrárias contra as armas de fogo do governo. Mesmo assim, resistiram por um bom tempo, né? O conflito aí que durou pelo menos perto de 4 anos, e houve muitas mortes, inclusive do próprio líder, José Maria, que acabou morrendo em uma das batalhas. Então, dessa maneira, ele, com o assassinato de José Maria, não acabou com a luta, né? Que só foi vencida no ano de 1916, quando o governo federal de fato entrou para valer, para ajudar os governos do Paraná e de Santa Catarina para debelar esse movimento revolucionário. Um outro movimento vai ser o tenentismo. Ele vai ser um movimento militar com caráter político também, que vai ganhar força em vários quartéis do Brasil, e várias rebeliões vão acontecer, principalmente com membros de baixa patente do Exército Brasileiro, que estão descontentes com a situação política do Brasil. E, apesar de defenderem reformas políticas e sociais, os líderes do tenentismo, na verdade, eram verdadeiros conservadores e autoritários. Eles queriam trocar uma política oligárquica por um controle militar. Não eram a favor de uma abertura política. Então, esse objetivo de tentar moralizar a instituição política, na verdade, é algo que vem no sentimento do militar desde a época da Guerra do Paraguai, né? Desde a época da Guerra do Paraguai, que os militares têm esse sentimento de que só eles são capazes de salvar o Brasil, a economia do Brasil, a política do Brasil, e isso eles demonstram com o golpe que dá o fim da monarquia, agora com esse movimento tenentista, depois mais à frente com a ditadura militar, e o que dizer, né, do recente momento do Brasil. Mas enfim, vamos dar sequência. Então, esse movimento foi combatido, né, porque ele partiu lá do Forte Copacabana, no Rio de Janeiro, foi combatido por forças do governo. Essa revolta ficou conhecida como a Revolta dos 18 do Forte Copacabana. Foi contido pelo governo, mas deu início a diversas outras mobilizações nos idos dos anos de 1920. E esse movimento acabou não sendo igual, né? Ele foi muito isolado, vários acontecimentos acontecendo de forma isolada, e isso acabou enfraquecendo esse movimento tenentista. Em 1924, houve outros movimentos que se caracterizaram, né, como fazer parte desse movimento tenentista em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Então, alguns desses participantes desses movimentos defendiam muito mais participação do Exército nas decisões políticas, melhoria da educação, sistema de justiça,
Ou seja, são sempre pautas muito bem democráticas, mas como foi dito anteriormente, eles têm características autoritárias e conservadoras. Tudo isso seria com eles no poder, né? Então, mesmo não conseguindo produzir alguns resultados práticos, esse movimento dentista abalou o governo federal, abalou o poder político no Brasil. Então, até que de fato houvessem mudanças radicais e profundas, o que na verdade acaba chegando ao seu êxito em 1964, mas desde essa época que os militares vêm tentando, de alguma certa forma, controlar o governo federal. Duas revoltas foram bem importantes nesse movimento. Os movimentos em São Paulo e no Rio Grande do Sul, né, que foram violentamente reprimidos, e o movimento do tenentismo com a Coluna Prestes. Basicamente, a Coluna Prestes foi um grupo de pessoas que foi liderado por Luiz Carlos Prestes, em que ele foi buscar apoio da população do interior do Brasil. Eles tinham a ideia de buscar o apoio popular de camponeses, não só pessoas ali do centro das cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, os grandes centros urbanos, mas sim fazer uma integração nacional, fazer com que todo o povo brasileiro aderisse a esse movimento e pudesse lutar contra essas forças oligárquicas no Brasil. Então, essa marcha, né, que ficou conhecida como a Coluna Prestes, né, ela percorreu cerca de 20 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Ela mobilizou aproximadamente 1.600 pessoas entre o ano de 1924 e 1927, mas ela acabou enfrentando tropas do governo e algumas milícias locais, né, alguns bandos armados que eram apoiados pela Força Federal, e assim, em fevereiro de 1927, esse movimento já bastante fragilizado, os seus líderes, alguns membros da Coluna Prestes acabam se refugiando na Bolívia e ali declarando uma rendição, entregando suas armas, enfim, acabando com esse movimento tenentista, mas não acabando com o ideal de todos esses movimentos. Nesse período também é criado o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, liderado pelo Coronel Cândido Rondon. Ele vai tentar fazer uma integração, né? Ele é convocado para construir linhas telegráficas para tentar estabelecer uma comunicação entre o Rio de Janeiro e algumas regiões da fronteira do Brasil, com a Bolívia, com o Paraguai. Então ele acaba fazendo um grande mapeamento geográfico e científico do território brasileiro e integrando, né, conhecendo alguns povos indígenas, e ele acreditava, na verdade, que esses povos indígenas, né, precisavam aprender costumes civilizados. Então ele acabou criando postos que tinham a intenção de ensinar costumes diferentes, ensinar ofícios, né? Mas na verdade essas ações do Marechal Cândido Rondon fizeram, na verdade, destruir um pouco da cultura indígena, porque acabou misturando tradições europeias, tradições agora da sociedade brasileira, com os costumes indígenas, né? Então, na verdade, acabou sendo muito mais uma violência do que uma ajuda aos indígenas. Tanto é que as terras indígenas, que deveriam ser protegidas por esse órgão, pelo Serviço de Proteção ao Índio, na verdade, eles permitiram o uso econômico dessas terras e acabaram transferindo esses indígenas para outros locais. Então, na verdade, o que ele fez foi muito mais um desrespeito às tradições e à cultura indígena do que, de fato, uma proteção a essas populações. Então, assim a gente chega para o nosso capítulo 2, falando um pouquinho sobre o cotidiano e a cultura na Primeira República do Brasil. Então, durante ainda o Segundo Reinado, né, com o café sendo produto de exportação do Brasil, esses cafeicultores queriam, de qualquer maneira, proteger essa cultura, né, do café, para que ela se mantivesse como o grande carro-chefe da economia brasileira. E isso se estende ao longo do século XX, se estende ao longo do governo republicano, né? Principalmente a partir do momento que Estados Unidos e diversos países da Europa se tornam os grandes consumidores do café que é produzido pelo Brasil, né? Sendo o maior fornecedor
de café, mas isso é um preço que vai ser cobrado. E vocês vão ver isso a partir do nosso capítulo 5 do nosso livro. Então, os cafeicultores acabaram deslocando uma certa parte dos lucros dos seus ganhos, até mesmo outras pessoas, outros nobres, né, fizeram investimentos na questão da industrialização, porque eles entendiam que deveria ser criada ali uma infraestrutura para poder até contribuir no escoamento da produção de café, né? Então deveriam construir ferrovias, portos, estradas, enfim. E durante a Primeira Guerra Mundial houve uma crise de desabastecimento de alguns produtos industrializados, né? Porque a Europa estava concentrada no esforço de guerra e tinha só os Estados Unidos ali com uma certa produção industrial para atender a demanda tanto europeia quanto a demanda brasileira. Então eles entenderam que havia uma necessidade do Brasil se tornar um pouco autossuficiente do ponto de vista industrial, não totalmente, né? Mas pelo menos em alguns artigos aí necessários. Então dessa maneira acontece uma grande urbanização, uma grande mudança social no Brasil. O crescimento dessas indústrias aumenta a necessidade de mão de obra especializada. Então, grande parte dessa mão de obra especializada virá de outros países, né, com os imigrantes que vão vir de Portugal, da Itália, da Espanha, da Alemanha, alguns anos depois do Japão também. E com o tempo, esses imigrantes encontravam a verdadeira realidade, né, porque não havia trabalho para todos nas cidades. E eles acabaram, basicamente, fazendo um trabalho no campo. E no campo eles encontraram, né, as condições de trabalho que eram bem difíceis, né? Porém, como eu citei para vocês em sala de aula, entendam que esses imigrantes não estavam vindo fazer um favor no Brasil, como se imaginava, ou como alguns até defendiam, né? Eles estavam fugindo da guerra, fugindo das condições difíceis lá na Europa, da dificuldade que viviam na Europa. Então, eles fugiam da dificuldade na Europa e enfrentavam a dificuldade no Brasil. Então, não houve muita mudança para eles. Mas, de fato, alguns conhecimentos e costumes e tradições foram importantes, né, para a configuração da nossa sociedade como nós temos hoje. E, ao mesmo tempo, tudo isso, todas essas condições precárias na urbanização das cidades brasileiras e também no próprio campo, fez com que houvesse uma grande proliferação de habitações precárias, de epidemias, de doenças, como vocês vão ver um pouquinho mais aqui à frente. Então, no ano de 1902, o governo do Rodrigues Alves, terceiro presidente civil do Brasil, ele apresentou um plano de modernização do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil nessa época, e coube ao prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, colocar em prática essas obras de reforma, né? Porque o objetivo era que a capital do Brasil tivesse muito mais características europeias, né? Para que agradasse aos olhos do mundo, vamos dizer assim. Então, dentro desse cenário, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que era diretor de saúde pública lá no Rio de Janeiro, ele comandou várias ações para exterminar vetores de doenças, como ratos e mosquitos. Então foi criada a chamada Brigada Sanitária, que visitavam as habitações das pessoas e determinavam se essas habitações tinham risco ou não, se eram habitações insalubres ou não, sendo a grande maioria condenada, evidentemente, e isso forçava com que as pessoas tivessem que sair de lá e essas habitações fossem demolidas, justamente para dar lugar a habitações mais modernas, né, para melhorar o aspecto visual da cidade do Rio de Janeiro. E isso acabou forçando com que essas pessoas saíssem do centro do Rio de Janeiro e fossem buscar as periferias do Rio de Janeiro, surgindo assim os cortiços, as primeiras favelas no Rio de Janeiro, né? Porque as pessoas tinham que buscar algum lugar para viver. Então, a expressão bota abaixo, que foi utilizada pelos governos, era justamente o que essa brigada sanitarista fazia, né? Elas literalmente tiravam as pessoas dos seus lares, demoliam o lar dessas pessoas, né? Então as ações dessa brigada ficaram completamente temidas pela população. Então essa situação acabou contribuindo, né, para que mais favelas fossem surgindo e as condições ficando cada vez mais precárias, e assim as reformas feitas na capital iam servir de modelo, né,
para o plano de urbanização de outras cidades no Brasil também. E assim, retirando a população pobre e marginalizada, o centro das cidades poderiam ter praças, jardins, né, para circulação da alta sociedade, que frequentaria os cinemas, as cafeterias, enfim, né? Ou seja, para que a elite pudesse viver ali uma cultura europeia dentro das cidades, enquanto a população marginalizada ficaria relegada às favelas. Nesse contexto, surge também a revolta da vacina. O Oswaldo Cruz convenceu o governo que tinha que haver uma vacinação em massa para conter uma epidemia de varíola que estava acontecendo no Rio de Janeiro, e ele tornou essa vacinação obrigatória. Mas essa obrigatória, a gente está falando de 1904, não havia conhecimento sobre vacina, não havia conhecimento sobre os efeitos da vacina, a população não foi informada, né, dos procedimentos, dos passos que deveriam acontecer. Então a população entendeu isso como uma grande violência, eles não faziam a menor ideia do efeito daquela vacina. Então, quando essa vacina se tornou obrigatória, quando as forças policiais podiam invadir a casa das pessoas e obrigar essas pessoas a tomarem uma vacina, tudo isso acabou se transformando numa grande revolta na cidade do Rio de Janeiro, que estourou no dia 9 de novembro de 1904 e ficou conhecido como Revolta da Vacina. O povo foi à rua, incendiou prédios, bondes, entrou em choque com a polícia. Foi bastante complicado, foi bastante crítico esse movimento. Então, alguns políticos, né, e principalmente a oposição ao governo, tentou assumir a liderança desse levante, mas acabaram não sendo seguidos pela população, porque a população tinha um objetivo X e os políticos tinham um objetivo Y, não eram objetivos iguais. Na verdade, esses militares, esses oposicionistas do governo estavam se aproveitando desse movimento. Mas acabou que o governo debelou essa repressão de maneira violenta, né? E assim ela pôde conter toda essa agitação que aconteceu na revolta da vacina. Outra coisa que vai acontecer também são os movimentos operários no Brasil. Afinal de contas, as indústrias estão crescendo, havia muito trabalho nos campos ainda também, mas há um grande crescimento dessas forças trabalhadoras e eles começam a se mobilizar para que a situação do trabalho melhore, para que as condições de salários, as condições de segurança no trabalho, de garantias, né, trabalhistas pudessem ser criadas para proteger essa população. As mulheres enfrentavam condições piores ainda, porque recebiam os melhores salários, estavam sujeitas, além de maus tratos, também ao constante assédio sexual feita por seus patrões, feitas dentro do ambiente de trabalho. Então, tudo isso acaba gerando revolta popular, né, do operariado brasileiro, e assim vai ser realizado o primeiro Congresso Operariado Brasileiro, o primeiro Congresso de Operários do Brasil, que vai reunir trabalhadores de diversas partes do Brasil, e assim eles começam uma luta por direitos trabalhistas, pela criação de sindicatos e principalmente jornada de trabalho. Então esse movimento recebeu influências anarquistas, grande parte deles já tinham participado de mobilizações em seus países, e os anarcossindicalistas defendiam uma ação direta dos trabalhadores, por meio dos sindicatos, através de greves, através de mobilização, coordenavam a participação nas eleições dos partidos políticos, né, e órgãos do governo. Na verdade, eles entendiam que o trabalhador deveria defender direito trabalhista e não deveria se envolver com política. E isso eram os anarcossindicalistas, mas acabaram que eles não tiveram muita força. Nesse período, a maior onda de greves aconteceu a partir de 1915. Ela vai chegar ao seu ápice com a Greve Geral de 1917, que vai ser realizada justamente quando um sapateiro, né, um militante anarquista, ele acaba sendo morto num confronto contra a polícia. Então o enterro dele acabou parando a cidade, né, de São Paulo. E depois de vários dias de ondas de protestos, cerca de 70 mil trabalhadores pelo Brasil inteiro acabaram entrando em greve geral. É realizado também, nessa mesma época, nos anos de 1920, a Semana de Arte Moderna, especificamente no ano de 1922, onde artistas, intelectuais, poetas, músicos, entre outros, né,
tentavam expor uma cultura brasileira, para tentar meio que se desvencilhar da cultura europeia, que era muito valorizada no Brasil, para tentar trazer uma identidade para a arte brasileira, né? Uma cultura ao padrão artístico brasileiro. Foi um movimento muito importante, realizado também nesse período. Também nós temos movimentos sociais, né? O movimento da imprensa negra, para trazer voz aos negros, principalmente após a alforria, né? A abolição da escravidão. Lembrando que nessa época a escravidão foi abolida, mas não houve nenhuma política de inserção do negro na sociedade. Não houve na época da abolição, não houve na época da proclamação da República, não houve na época do começo do governo civil, né, da República Oligárquica. Na verdade, não houve nenhum momento uma política de integração do negro na sociedade após a abolição da escravidão. Um dado curioso, fica aí para quem quiser pesquisar depois, vocês podem buscar o hino da República. Não estou falando o hino nacional do Brasil, não. É o hino da República. O hino da República, ela tem um trecho na sua letra, que ela diz que eles, né, os republicanos, não acreditam que houve escravidão no Brasil. Na verdade, eles negam a existência da escravidão no Brasil em qualquer momento histórico do Brasil. É um momento ridículo de um hino que, né, deixa muito bem claro ali a visão elitista do exército brasileiro, da elite brasileira, ao renegar que não houve escravidão no Brasil. Quem quiser pesquisar, depois pode pesquisar. Hino da República. Enfim, só uma curiosidade. Então não houve nenhum tipo de política, né, nessa secessão, e nisso houve também uma grande imprensa, né, negra, que vinculava justamente notícias a respeito desse tipo de procedimentos preconceituosos, de não inclusão do negro na sociedade. A capoeira acaba sendo vista também como uma prática proibida, ela é proibida pelo governo de ser realizada, né? Porque ela é entendida, na verdade, como um crime. Você praticar capoeira acaba sendo renegado a um crime, assim como também o samba acaba se tornando um ritmo relegado, né, às camadas mais marginalizadas do Brasil, justamente pela grande presença de negros, assim também como práticas religiosas, como no caso o candomblé, também acabam tendo essa certa visão preconceituosa dentro de uma inserção do negro na sociedade brasileira que não aconteceu. E assim a gente chega no nosso capítulo 3, para falar sobre Primeira Guerra Mundial. Para falar sobre a Primeira Guerra Mundial é preciso compreender a Europa. A Europa antes da Guerra Mundial. O que se vivia na Europa era um grande período de euforia, né? O século XIX ficou marcado por um crescimento urbano, por várias tecnologias que foram surgindo, a criação do automóvel, as grandes feiras de exposições de tecnologia que existiram em diversas cidades europeias, a elite urbana adotando hábitos, né, que ostentavam a riqueza, passeios, bailes, teatros. Então, na verdade, se vivia um grande glamour, mas esse glamour estava restrito à alta camada social. A baixa camada social não tinha nem tempo para isso, porque eles estavam nas fábricas trabalhando, eles estavam cumprindo jornadas de trabalho de 16 horas. Então, assim, há esse momento de euforia, principalmente para as grandes elites, enquanto para as camadas mais populares, a grande realidade era o trabalho, 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 e ao descansar, mais trabalho. Então, a sociedade entendia que vivia uma chamada Belle Époque, o que significa uma bela época em francês. E eles só tiveram, na verdade, essa percepção de que se vivia uma bela época depois da Primeira Guerra Mundial. Porque quando acaba a Primeira Guerra Mundial e eles olham para trás e observam o que se vivia no mundo antes desse conflito estourar, era algo maravilhoso, era algo nostálgico, né? Então eles viram que naquela época, na verdade, existia um grande otimismo e ninguém conseguia enxergar isso. Só puderam enxergar quando a verdadeira desgraça, né, da guerra
atinge a civilização. Então, o que se vivia nesse período também eram 4 fenômenos importantes. O pan-eslavismo, que é um movimento de união de todos os povos de origem eslava na Europa Oriental, que naquele século ali, no final do século XIX, a Sérvia queria, né, uma criação de um Estado eslavo, e ela, a Sérvia, queria ser a grande diretora desse Estado, a chamada Grande Sérvia. Vocês vão entender um pouquinho mais desse sentimento da Sérvia um pouco mais aqui à frente. Havia também o imperialismo, que é a prática, né, de que as nações mais poderosas ampliavam seu controle sobre países mais pobres, né, o controle, a sua influência. Havia também o neocolonialismo, que foi um processo de dominação política e econômica que as grandes potências aplicaram sobre as potências emergentes, no caso o Reino Unido, com a Arábia, Bélgica, Estados Unidos, Prússia, França, sobre todas as suas colônias na África, na Ásia, na Oceania, isso no final do século XIX, início do século XX, modificando um pouquinho do sistema mercantilista que vigorou durante muito tempo. E, por fim, o darwinismo social, que é uma aplicação baseada ali nos princípios da evolução das espécies, feitas por Charles Darwin. Em resumo, eles entendiam que as sociedades que conseguissem se adaptar ao novo modelo capitalista, o novo modelo social, essas sociedades permaneceriam. Já aqueles países e sociedades que não se adaptassem, com o passar do tempo, iriam desaparecendo. Ele utiliza um pouco das definições do darwinismo, né, da teoria de Charles Darwin da seleção natural, para algo social e econômico. Então, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Como é que era o cenário antes dessa Guerra Mundial? Em primeiro lugar, a gente precisa entender um pouquinho sobre a Alemanha, porque no final das contas, a Alemanha vai ser um grande protagonista nessa Primeira Guerra Mundial. Então, o primeiro império romano, o primeiro império germânico, vai ser o Sacro Império Romano Germânico, considerado o primeiro Reich, primeiro império. Ele foi uma tentativa de reunir os países de língua germânica e de língua latina, né, os países da Península Itálica, dentro de um grande império, dominado por um imperador e pela igreja. Essa tentativa aconteceu em meados do século IX e se estendeu até por volta do século XVIII, até o momento que nós temos as guerras napoleônicas, que vão pôr fim a esse Sacro Império Romano Germânico. Ele vai se fragmentar. Com o fim da Era Napoleônica, com a derrota de Napoleão Bonaparte, eles vão reunir governantes da Europa para redefinir as fronteiras da Europa, bagunçadas pelas guerras napoleônicas. Então eles vão realizar o chamado Congresso de Viena. E nesse Congresso de Viena nós teremos a formação da Confederação Germânica, que vai ser uma união de diversos países com língua germânica, em que nós teremos ali a liderança da Prússia e do Império Austríaco. Esses serão os grandes líderes, porém, inimigos, tá? Rivais, Prússia e Império Austro-Húngaro. Então eles vão tentando manifestar a sua influência diante das outras nações integrantes da Confederação Germânica, mas quem se sai bastante vitoriosa nesse sentido acaba sendo a Prússia, principalmente depois de uma guerra contra a França, a Guerra Franco-Prussiana, em que a Prússia acaba tomando diversos territórios da França aqui na fronteira com essa Confederação Germânica. Então, com essa vitória da Prússia, né, com a Prússia ganhando esse poder e essa importância, vai acontecer a unificação da Alemanha, ou o que vai ficar conhecido como Segundo Reich. Assim, nós teremos a formação do Império Alemão. Agora, como um império, esse Império Alemão ele vai começar a fazer costuras de alianças. Por que eu preciso ter costura de alianças? É uma nação recém-formada, é uma nação que possui colônias, mas não são colônias estratégicas, não são colônias de grande importância estratégica. Então, o país ele não tem ainda um respeito das outras nações. Então, se ele começar a formar algumas alianças, ele começa a ganhar importância diante de outros países. Então, é nesse sentido que a Alemanha começa a caminhar, a formação de alianças. Então, ela faz
uma primeira aliança chamada Liga dos Três Imperadores, em que ela vai unir o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. O objetivo de ter a Rússia como um grande parceiro é impedir que ela, Rússia, se aproxime da França, fazendo com que a França fique cada vez mais isolada no cenário europeu. Porém, havia uma divergência entre o Império Russo e o Império Austro-Húngaro dessa região chamada de Balcãs. Historicamente, eles lutavam pela posse desse território dos Balcãs, tá? Então, devido a esses conflitos de interesse entre o Império Russo e o Império Austro-Húngaro, o Império Russo acaba saindo da Liga dos Três Imperadores e assim deixando espaço para que uma outra nação faça parte agora dessa aliança, que é a Itália, e assim formando uma tríplice aliança no ano de 1882. Então, esses são os movimentos da Alemanha. Vão se transformar num grande império, vão formando alianças e, por fim, chega no ápice em 1882, formando a Tríplice Aliança, que tem o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Como um movimento contra essas alianças que estão acontecendo entre esses impérios, chamados de impérios centrais, haverá aliança entre França e Rússia, depois entre a França e o Reino Unido, e, por fim, no ano de 1907, uma tríplice entente, ou acordo, é o significado dessa palavra entente, que é uma aliança entre Rússia, Reino Unido e França, fazendo com que a configuração geográfica seja exatamente essa. Uma vez feitas as alianças, o que se vive na Europa, desde o início dessas formações imperialistas da Alemanha, o início dessas alianças, é uma corrida armamentista, uma chamada paz armada, na qual cada uma das nações começam a se armar, já se preparando para um possível conflito entre elas. Então, tudo isso são ingredientes para transbordar um conflito. E o que está faltando para esse conflito pegar fogo é uma grande disputa territorial. E é justamente o que acontece a partir desse momento com o território dos Balcãs. O território dos Balcãs era de posse do Império Turco-Otomano. Dentro dos Balcãs há um território chamado de Bósnia, que faz fronteira com a Sérvia. A Sérvia reivindicava esse território da Bósnia. Porém, a Bósnia tinha sido alvo de disputa entre russos e o Império Turco-Otomano, em que o Império Turco-Otomano conseguiu ganhar essa disputa com a Rússia, mas o Império Turco-Otomano não mandava na Bósnia. Quem de fato mandava nesse território era o Império Austro-Húngaro. Mas entendam, a Bósnia pertence ao Império Turco-Otomano. Ela ganhou a disputa desse território contra a Rússia, mas quem controla é o Império Austro-Húngaro. Fica meio estranho. Então, para corrigir essa coisa estranha, o Império Austro-Húngaro decide, por fim, anexar o território da Bósnia ao seu território. Então, agora, tudo isso aqui faz parte do Império Austro-Húngaro. Porém, a Sérvia não aceita. A Sérvia já não aceitava a dominação da Bósnia por outros povos, no caso do Império Turco-Otomano, ou até mesmo pela Rússia. Mas a Rússia ainda era um amigo simpático, vamos dizer assim, dos sérvios. Tanto é que a Rússia dava muito apoio aos sérvios, justamente porque ela tinha objetivos de controlar essa região. Então, primeiro, para controlar, ela precisa mobilizar uma luta armada nesse local, para que esse local seja controlado pelos sérvios e, com o passar do tempo, a Rússia possa exercer a sua influência nessa região. Mas, enquanto isso não acontece, Rússia e Sérvia são grandes parceiros. E a Sérvia vai lutar agora contra o Império Austro-Húngaro devido a essa anexação do território da Bósnia. Então, isso aqui são ingredientes para que um conflito acabe estourando. E isso acontece no ano de 1908, a anexação da Bósnia ao território do Império Austro-Húngaro. Então eu preciso só de uma pequena faísca para explodir um grande conflito armado. Então, com o cenário todo pronto, eu tenho as equipes que vão participar dessa grande disputa.
eu tenho a Tríplice Entente, em que eu tenho Reino Unido, França e Rússia, e eu tenho a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Mas de uma maneira mais didática, podemos chamar de aliados a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança de impérios centrais, justamente pela posição geográfica. Eles estão ao centro e cercados, estão aqui os aliados. Bom, todo o cenário pronto, equipes prontas, só falta agora a bola começar a rolar para começar essa partida. E aqui está o pontapé inicial dessa partida. O assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinand, em junho de 1914. Francisco Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, faz uma visita à Bósnia, né, uma revista às tropas da Bósnia, acompanhado de sua esposa, só que um nacionalista sérvio resolve atacar o casal. Né? Na verdade, um grupo revolucionário sérvio arma essa emboscada, esse ataque, e eles matam o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinand, em junho de 1914. Isso é o que faltava para que a Primeira Guerra Mundial de fato começasse. A Grande Guerra, como ficou conhecida, mas para nós, já que nós sabemos da existência da Segunda Guerra Mundial, ela é conhecida como Primeira Guerra Mundial. E ela começa em 28 de julho, de 1914, e vai até 11 de novembro de 1918. 28 de julho, cerca de 30 dias após a morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro. Por quê? Porque um mês depois dessa luta, desse assassinato, havia diversas pressões diplomáticas para que houve uma retratação, para que houvesse uma investigação e uma punição à Sérvia a respeito desse assassinato. Então, o que acontece no dia 28 de julho é que o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Sérvia, apoiada pela Rússia, automaticamente leva a Rússia para esse conflito, o que acaba levando também a França para esse conflito, e assim por diante. Assim, com todo aquele cenário pronto, as várias nações presentes dentro daquele movimento, dentro daqueles grupos de impérios centrais e de aliados, acabam deflagrando uma grande guerra. Só que logo no início dessa Primeira Guerra, a Itália se retira dos impérios centrais, se retira daquele acordo, porque ela recebe uma proposta do Reino Unido, uma proposta da França e até da Rússia, garantindo que haveria algumas compensações territoriais, ou seja, que a Itália ganharia alguns territórios e também uma compensação financeira se ela saísse daquele grupo e, quem sabe, até lutasse do lado da Tríplice Entente, né? Ao lado dos aliados. Então, dessa maneira, a Itália acaba saindo da Grande Guerra e, em seu lugar, entra o Império Turco-Otomano, que tinha diversos interesses na região dos Balcãs, e ele acaba se aliando a aos Impérios Centrais, ou a Tríplice Aliança, como esse grupo foi conhecido inicialmente. Então, agora com a guerra já iniciada, é preciso começar a mobilização de guerra, uma propaganda de guerra. Afinal de contas, muitos países ali precisavam conquistar o apoio da população. Muitos países ali não tinham o serviço militar obrigatório. Então eles tinham que, de alguma forma, trazer o sentimento nacionalista para a sua população para fazer com que elas tomassem parte dessa grande guerra, né? Então houve um grande esforço de se fazer uma propaganda a favor desse conflito, a favor da Grande Guerra Mundial. O conflito foi se expandindo em frente ocidental, à frente dos Balcãs, à frente alpina e também uma guerra marítima, né? Ali pelo Oceano Atlântico e também um pouco do Mar Mediterrâneo. Então, os impérios centrais tiveram que dividir seus esforços de guerra contra o Império Russo, contra o Império Alemão, mas inicialmente havia, né, aqui uma preocupação da Alemanha nessas duas frentes de batalha, assim como o Império Austro-Húngaro também. Na verdade, essa concepção geográfica era muito complicada para os impérios centrais, porque eles estavam cercados aqui.
o Reino Unido, a França e o próprio Império Russo, eles não tinham outras fronteiras para se preocupar nessa região. É óbvio que a falta de preocupação não quer dizer que não haveriam ameaças, principalmente porque essa guerra ela vai se alastrar pelo mundo inteiro e vocês vão entender o porquê que ela acaba se alastrando. Mas uma outra configuração muito importante é saber como que essa guerra acabou levando a essa característica, que é a guerra de trincheiras. As trincheiras foram a grande característica da Primeira Guerra Mundial. Elas foram uma herança da Guerra Civil Americana. Né? Foi muito utilizado na Guerra Civil Americana, deu certo na Guerra Civil Americana, mas na Primeira Guerra Mundial, na verdade, ela acabou se transformando num calcanhar de Aquiles. Ela acabou se transformando num fator que seria primordial para que não houvesse avanços, tanto das forças dos impérios centrais, quanto dos aliados. Porque essa é a característica da trincheira, cavar um grande buraco, instalar as suas tropas nesse local, e esse território, conhecido como terra de ninguém avança. É uma tropa que fica de um lado, uma tropa que fica do outro, eles trocam tiros entre eles e não há avanço nenhum. Conforme se reduz o contingente, colocam-se pessoas nos lugares e assim o conflito vai se arrastando. E foi justamente o que aconteceu. A guerra de trincheira ela esteve presente durante toda a Primeira Guerra Mundial. Ela se estendeu de 1914 até o fim dessa guerra, em 1918. E ela foi responsável pela morte de milhares e milhares de soldados. Não só de maneira bélica, mas também por doença, por fome, porque era uma condição de vida muito, mas muito difícil nessas trincheiras. O mundo na Primeira Guerra Mundial. Então esse processo todo de colonização, esse neocolonialismo, como foi citado anteriormente, né, o pan-eslavismo, o imperialismo como um todo, tudo isso fez com que as várias nações, os vários países que eram dominados e influenciados pelas grandes potências europeias acabassem também entrando no conflito, mas não lutando ali na Europa, nas frentes de batalha. A luta era local mesmo, essa luta acabou se espalhando para o continente africano, se espalhou para o continente asiático, se espalhou para o Oriente Médio, porque justamente as nações influenciadas pelas grandes potências estavam guerreando entre si, exatamente em seus continentes. Então, por esse motivo, o mundo inteiro praticamente entrou em guerra. Essa guerra acaba não chegando de maneira física aqui na América, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, porque, na verdade, a grande área de influência aqui na América estava muito mais presente com os Estados Unidos e com o Reino Unido. Não havia presença maciça da influência desses impérios centrais aqui na América do Norte e na América do Sul. E, portanto, a guerra, de fato, acabou não chegando aqui. Mas isso não quer dizer que os países da América do Sul e da América do Norte não fossem atingidos de uma maneira por essa Primeira Guerra Mundial, por essa grande guerra. Foi o caso que aconteceu com os Estados Unidos e com o Brasil. Como Estados Unidos praticamente estava abastecendo a Europa de suprimentos, de equipamentos de guerra, alguns navios foram atacados por forças alemãs. Né? A Alemanha declarou que afundaria navios que dessem apoio logístico aos aliados, num esforço de enfraquecer, né, esses aliados na guerra. Então, alguns navios americanos foram atacados, e isso acaba forçando os Estados Unidos a declarar guerra contra a Alemanha e a entrar no conflito, o que é muito decisivo, porque nesse momento os exércitos europeus já estavam muito desgastados, não só os exércitos dos aliados, né, no caso do Reino Unido, da França e Rússia, mas também os exércitos dos impérios centrais estavam bastante debilitados, bastante desgastados com toda essa guerra. Então a chegada dos Estados Unidos ali foi decisivo para que os aliados obtivessem diversas vitórias e assim pudessem vencer essa Primeira Guerra Mundial. E o nosso país também acabou atingido pela Primeira Guerra Mundial. Assim como os Estados Unidos abasteciam, né, o mercado europeu, haviam também navios brasileiros que abasteciam o mercado europeu com produtos. E houve navios brasileiros também atacados pelos alemães, por bombardeiros alemães. E isso força também
uma declaração de guerra por parte do Brasil contra a Alemanha. O Brasil que se manteve neutro durante todo o conflito, praticamente, porque o Brasil atendia a interesses comerciais não só de aliados, mas também dos impérios centrais, mas com os acontecimentos e pressão, né, dos Estados Unidos e pressão dos aliados, ele acaba declarando guerra contra a Alemanha. Mas a participação brasileira acaba se limitando a pequenas ações de pilotos na Força Aérea e principalmente ao monitoramento do Oceano Atlântico, né, para tentar impedir a entrada de submarinos alemães. Inclusive, falamos em sala de aula que, como o Brasil entrou no final da guerra, de maneira prática ele não combateu, mas houve sim uma grande vitória do Brasil, que foi a Batalha das Toninhas, onde os marinheiros brasileiros encontraram, né, durante uma noite escura, uma movimentação intensa no mar, entenderam que eram submarinos alemães e metralharam esses submarinos. Mas quando eles puderam ver com a claridade do dia, o mar estava repletamente vermelho. O que eles tinham matado, na verdade, eram grandes cardumes de golfinhos, que eles acharam que eram submarinos alemães. Essa foi a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Uma brincadeira, mas de fato o Brasil não teve uma participação decisiva na Primeira Guerra Mundial. Dando sequência, então, a participação das mulheres em tempo de guerra foi muito importante, porque com o esforço de guerra, muitos homens que trabalhavam nas fábricas, que trabalhavam no campo, que na verdade eram a grande força de trabalho, né, porque a gente vivia uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, então foi necessário a presença das mulheres para que as fábricas, para que as indústrias, para que o campo continuasse produzindo. E o que era já uma reivindicação das mulheres, né, porque elas tinham uma condição inferior aos homens em relação ao trabalho, então, com isso, houve esse ganho social das mulheres. Mas isso não quer dizer que houve uma permanência quando essa guerra acabou. Muito pelo contrário, né? Acabou voltando a tradições anteriores, mas isso acabou fazendo com que o movimento das mulheres por participação política se ampliasse cada vez mais. E por fim a gente chega no fim, né? Por fim, chega no fim da Guerra Mundial, em 1917. Os movimentos são os seguintes: a Rússia, já em grande dificuldade pelas batalhas, né, enfrentadas na Primeira Guerra Mundial e também com problemas internos, né, com a sua revolução socialista, ela acabou entrando em dificuldade financeira, em crise política. Então, houve na Rússia uma reviravolta dos movimentos de liderança, com os bolcheviques dominando o poder na Rússia, e eles retirando a Rússia da guerra, fazem um acordo com a Alemanha, mas antes disso a Alemanha acaba se enfraquecendo muito na guerra, nesse conflito com os russos, né, antes da saída da Rússia. Ambos, na verdade, perderam muito com a Grande Guerra, mas em 1917 eles assinam um acordo, né, na verdade assinado em 1918, eles assinam um acordo e assim a Rússia sai do conflito. E a partir de 1917 já, ou principalmente ali a partir de 1918, Estados Unidos entrando na guerra, acaba fazendo com que os exércitos, com as forças aliadas, ganhem força e chega, na verdade, decidindo o conflito em favor dos aliados. Então, no início de novembro, estoura uma revolução na Alemanha, né, lá na capital, em Berlim, e também em importantes cidades da Alemanha. Essa revolução faz com que o imperador alemão acabe abdicando do trono, e com o trono vago, o governo alemão, agora como uma república, no dia 11 de novembro, acaba assinando a sua rendição na Primeira Guerra Mundial. Então, nesse dia, chega ao fim a Primeira Guerra Mundial. E em 1919, em janeiro de 19, os vencedores da guerra vão se reunir para discutir as condições de paz para o fim dessa grande guerra. Então, os acordos ao final dessa grande guerra são assinados dentro de um vagão de trem, né? A rendição da Alemanha é assinada nesse vagão de trem, e depois na reunião, na Conferência de Paris,
o presidente americano Woodrow Wilson apresenta uma série de propostas para a solução dos problemas causados com essa Grande Guerra Mundial. Algumas das propostas acabam se concretizando, outras não, né? Como, por exemplo, a criação da Liga das Nações, que vai ter a função de intermediar os conflitos dali em diante, né, para assegurar que uma nova guerra não aconteça. O continente europeu é reconfigurado, o Império Austro-Húngaro vai ser desmembrado, né, vão surgir diversos reinos sérvios, croatas e eslovenos ali da região a partir desse momento, né? A Tchecoslováquia, a Hungria também conquistam a independência, a Turquia perde todos os seus domínios para as forças britânicas, né? Os franceses acabam retomando alguns territórios que estavam de posse da Alemanha. O Império Russo acaba tendo ali a formação de outros, né? A Letônia, a Estônia, a Polônia, que antes estava dividida entre os impérios russo e alemão, também se torna um estado independente, ou seja, há uma grande reconfiguração do mapa europeu. Importante saber que o Império Austro-Húngaro e também o Império Turco-Otomano deixam de existir ao final da Primeira Guerra Mundial. E, por fim, chega ao Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, cerca de 5 anos após a morte de Francisco Ferdinand, que deu início a todo aquele movimento de declaração de guerra de um país para o outro. Então, com o Tratado de Versalhes, que foi afirmado, né, na França, na cidade de Versalhes, todas as responsabilidades dessa Primeira Guerra foram atribuídas à Alemanha. Ela foi considerada a única responsável pela guerra e teve que pagar indenizações, perder territórios, ter o seu exército limitado. Ou seja, tudo isso, na verdade, foi visto como uma grande humilhação pelo povo alemão. E essa grande humilhação acabou alimentando um sentimento de revanche por conta do povo alemão contra as nações, né, europeias ali, principalmente França, Reino Unido, Rússia, enfim, né, que anos depois vão acabar fazendo com que estoure uma Segunda Guerra Mundial. E, enfim, chegamos no nosso capítulo 4, falar um pouquinho sobre a Revolução Russa. Afinal de contas, a Rússia saiu na Primeira Guerra Mundial, ainda com a guerra em andamento, justamente porque ela estava com alguns problemas internos. Então, a Rússia, antes da Revolução, ainda no final do século XIX, início do século XX, era um grande império russo, governada pelo czar, que é o mesmo que imperador pelos russos, né? Então, ela tinha uma característica completamente feudal, de uma sociedade completamente feudal, uma autoridade máxima do czar, um absolutismo, na verdade. Então, meados ali do século XIX e início do século XX, começa um processo de modernização da economia russa, a fundação de algumas indústrias, há um grande crescimento econômico na Rússia. A Rússia começa a se destacar como uma potência industrial, mas ainda não alcança o mesmo patamar de outras nações europeias, como a Inglaterra, como a França, enfim. Ela ganha destaque no cenário mundial, mas ainda possui essas características feudais, essas características absolutistas. Então, na mesma época, começam a surgir alguns defensores de umas ideias entendidas como ideias socialistas, os ideais de Karl Marx e de Friedrich Engels no país. Então, graças às ideias desses pensadores, começou a se formular uma primeira geração de marxistas russos, e que fundou, no ano de 1898, o chamado Partido Operário Social Democrata Russo. E, desde a sua fundação, havia divergências no interior desse partido sobre o modo de como deveria ser conduzido a luta contra o czarismo. Então, surge aí como um verdadeiro líder, como um grande líder desse partido, o russo Vladimir Lenin, né? Vladimir Ulyanov, conhecido como Lenin. Ele defendia justamente ali que o partido deveria ser centralizado e deveria ser homogêneo, ou seja, ele deveria pensar de forma igual. Ele deveria ter participação de militantes
disciplinados e principalmente dedicados e preparados para que de fato acontecesse uma luta revolucionária. Já um outro líder desse partido, o Julius Martov, ele defendia que esse partido, na verdade, deveria ser aberto a integrantes de diferentes tipos de militantes, né? Diferentes ideologias. E assim, eles poderiam ser profissionais profissionais disciplinados e também apenas simpatizantes, né? Desde que concordasse com o programa. Então essas eram as ideias dentro do Partido Social Democrata Russo. O que vai refletir na seguinte classificação: mencheviques, considerados minorias, porque eles defendiam uma aliança da burguesia para derrubar o czarismo, para derrubar o czar da Rússia, conquistar liberdades democráticas, estabelecer um capitalismo no país e, devagarzinho, gradualmente, ir implantando um sistema socialista. Já os outros membros, os bolcheviques, que eram a maioria dentro do partido, defendia uma aliança revolucionária entre operários e camponeses para que fosse derrubado o czarismo, acabar com a burguesia e implantar de maneira imediata o socialismo na rua. Ou seja, os mencheviques eram mais moderados e os bolcheviques eram mais radicais. Então, surge a Revolução Russa em 1905, ou, como fica conhecido, a Revolução de 1905, porque a Revolução Russa vai ter diversas fases. A Revolução de 1905 ela vai acontecer justamente após o fim da guerra russo-japonesa, em que a Rússia acaba sendo derrotada. E isso expõe uma certa fragilidade do Império Russo e gera uma grande insatisfação popular. Então a população começa a protestar contra o governo do czar russo, Nicolau, e em janeiro de 1905 um grupo de manifestantes vai até o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, entregar uma petição ao czar, solicitando melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. Porém, o czar ordena que suas forças, né, que os seus guardas imperiais, atirassem contra os manifestantes. E isso acabou provocando muitas mortes, e esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Então, o que era uma revolta popular acabou estourando como uma grande revolução, desencadeando greve, protestos, e a condição de governo do czar acaba literalmente ficando insustentável. Então, diante da repercussão da Revolução de 1905, o regime acabou cedendo e realizou algumas reformas encabeçadas pelo Partido Constitucional Democrático. O czar russo convocou a Duma, que era o parlamento russo, para tentar dar uma certa sensação de democracia na Rússia. Mas, na verdade, tudo isso não se tratava apenas de uma grande fachada. Então, é formado o grupo dos sovietes. Após o massacre do Domingo Sangrento, formam-se os sovietes, que são conselhos de representantes de operários, soldados e camponeses. Esse conselho deveria ajudar dentro do parlamento, lá na Duma, para que interesses de trabalhadores, como as suas lutas, o abastecimento, publicações de jornais, enfim, deveriam ser atendidos alguns anseios, né, dos camponeses e dos operários russos. Então, esse grupo de sovietes deveriam lidar com esse conselho, deveriam prestar esse conselho, na verdade, ser representantes dessas camadas populares dentro das assembleias. A Revolução de Fevereiro, ela começa com a insatisfação popular, o regime czarista, ela continua aumentando, principalmente com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, lá no ano de 1914. Então o conflito atinge a economia russa, principalmente porque paralisa as indústrias, paralisa as exportações, paralisa as importações, na verdade, aumenta as importações, né, o que gera uma grande inflação na Rússia, aumenta o desemprego, aumenta o problema de abastecimento, porque muitos dos camponeses acabam sendo mobilizados para os exércitos para lutar na Primeira Guerra Mundial, e isso faz com que a produção de alimentos caia, então gera uma grande fome na Rússia. E em fevereiro de 1917,
De acordo com o calendário russo, o calendário que será criado, né, na Rússia, vai ter um movimento revolucionário na cidade de Petrogrado, em que soldados e tropas vão aderir ao movimento, até mesmo os setores mais moderados vão acabar abandonando o imperador, o czar Nicolau II, e ele vai ser forçado a deixar o trono. Assim, com a abdicação do czar, os revolucionários vão formar um governo provisório que vai ter um caráter moderado e vai ser liderado pelo menchevique Alexander Kerensky. O novo governo vai acabar adotando algumas medidas, como o voto universal, para que fosse convocada uma Assembleia Constituinte, daria anistia a presos e exilados políticos, né? E uma plena liberdade de expressão, uma garantia de liberdade de expressão e de organização. Porém, eles não retiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Com isso, Vladimir Lenin, que estava exilado na Suíça, acabou retornando para a Rússia e apresentou alguns estudos que ele realizou enquanto estava no seu exílio, como as chamadas teses de Abril, em que ele defendia a retirada da Rússia da guerra, o confisco das terras dos grandes latifundiários, os grandes donos de terra, ou seja, defendia a reforma agrária, e defendia também uma ruptura do governo provisório, uma ruptura com o governo provisório e uma tomada do poder pelos sovietes. Então os operários e soldados russos começaram a formar uns grupos de próprios sovietes, ignorando completamente o governo, que acabou se enfraquecendo. Então esse governo provisório sofria com pressões de diversos lados. Era a pressão dos bolcheviques, era a pressão dos czaristas, que queriam de volta a restauração do czarismo na Rússia. Então eles não tinham mais força para resistir e acabam sendo dominados na Revolução de Outubro pelos bolcheviques. Então, em outubro de 1917, os bolcheviques, liderados por Lenin e por Leon Trotsky, presidente do Soviete de Petrogrado, eles acabam ocupando pontos estratégicos da cidade, atacam o Palácio de Inverno e tomam o poder dos mencheviques. Lenin acaba sendo escolhido para presidir o Conselho de Comissários do Povo, o que equivale ao cargo de primeiro-ministro, o que equivale a quem de fato manda na política. Em dezembro, o governo bolchevique assina um acordo com a Alemanha, um armistício, retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, e em março de 1918 eles assinam um tratado em que a Rússia cede territórios para a Alemanha que eram reivindicados, né, pelo Império Alemão já há muito tempo. Territórios que eram muito importantes do ponto de vista estratégico para a Alemanha. Apesar da vitória na Revolução Bolchevique, a Rússia ainda estava ameaçada por uma oposição interna e por uma frente de potências capitalistas reunidas para invadir o país. Então, diante das tensões, acaba estourando uma grande guerra civil na Rússia, que vai ter início no ano de 1918. A situação da Rússia, que ainda estava, crítica por conta agora de uma guerra civil e também pela crise de desabastecimento na cidade, a Rússia estava literalmente à beira de um grande colapso. Então, do lado bolchevique, estavam lutando o chamado Exército Vermelho, que estava sendo liderado por Leon Trotsky. E do lado da contra-revolução estava o chamado Exército Branco, que reuniu monarquistas, aristocratas, liberais, todos eles apoiados por uma coligação de forças ocidentais, ou seja, apoiados por ingleses, apoiados por franceses, por alguns países da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente, falando. Ou seja, eles queriam que não acontecesse uma grande revolução socialista na Rússia. Eles queriam que fosse mantido ali uma força monarquista na Rússia. Então, para salvar a revolução, Vladimir Lenin acabou preparando um programa de governo bem radical, que ficou conhecido como comunismo de guerra. Por meio desse programa, o governo determinou confisco de cereais, congelamento de preço, de salários, suspensão de direitos individuais, a imposição de uma severa censura à imprensa, e eles precisavam resolver um grande dilema: o que fazer com o czar e com a sua família real.
Então, como eles estavam presos, e para que não houvesse uma tendência desses exércitos brancos que tinham monarquistas ali, para que houvesse um retorno da monarquia, eles definiram pela execução do czar e de toda a sua família, para que não houvesse o risco de uma restauração monárquica na Rússia. Então, assim, a Guerra Civil acaba no ano de 1921 com a vitória do Exército Vermelho, ou seja, com as forças dos bolcheviques. Cerca de 9 milhões de pessoas morreram nessa Guerra Civil, de forma direta, né, pelos conflitos, e até mesmo indiretas por doenças, pela fome, enfim. Então a economia russa estava cada vez mais devastada, a produção industrial praticamente arruinada, e em 1900, o que em 1913 já era precário, né, foi elevado a menos de 30%. Então Moscou ela tinha perdido quase 70% da população. Então assim, os bolcheviques ganham essa revolução, essa guerra civil, mas o custo dessa vitória foi imenso. Então, para tentar buscar uma recuperação da economia russa, o Lenin vai elaborar e implantar o que vai ficar conhecido como nova política econômica, a NEP. Então, por meio da NEP, foram adotadas medidas capitalistas, justamente aquilo que os mencheviques defendiam. Medidas capitalistas para incentivar a produção, como, por exemplo, a abertura de pequenas empresas agrícolas e indústrias. O programa também liberou camponeses para vender produtos, permitiu a entrada de capital estrangeiro no país em forma de empréstimo, ou seja, basicamente tudo aquilo que os mencheviques defendiam. Um sistema capitalista para que depois de uma economia forte e consolidada pudesse ser exercido um poder socialista. Só que alguns setores que eram estratégicos para a economia, como o de transportes e sistema financeiro, continuavam sendo controlados pelo Estado. Então essas medidas atenderam, né, ao anseio da economia para que elas pudessem de fato restabelecer a economia. Então a ditadura que foi estabelecida na Guerra Civil para combater os inimigos, ela foi mantida e assim o Estado socialista estava começando a se estruturar na Rússia. Então, em 1922, é criada a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou, como simplesmente ficou conhecida, a União Soviética, uma federação de repúblicas de várias regiões que compunham o antigo Império Russo, ou seja, regiões que teriam agora uma influência comunista exercida pelo Exército Vermelho ao longo da Guerra Contra-Revolucionária. Então essa era a União Soviética em 1950, já bem no final, já bem depois da Segunda Guerra Mundial. Foi a máxima extensão que a Rússia, né, no caso a União Soviética, conseguiu atingir. Então, com o surgimento da União Soviética, em 1924, Vladimir Lenin morre. Então, no Partido Comunista começa agora uma disputa pela sucessão de Vladimir Lenin à frente desse Partido Comunista. Se apresentam para essa sucessão duas pessoas, o secretário-geral, que era o Joseph Stalin, e que ele defendia ali uma posição mais nacionalista, né, para o governo russo, onde ele deveria concretizar primeiro a União Soviética para depois tentar expandir essa característica socialista para o restante do mundo. E do outro lado, nós vamos ter o Leon Trotsky, que era o líder do Exército Vermelho, e ele era responsável por uma política um pouco mais externa, tá? Ou seja, ele vai ser considerado um internacionalista, porque ele defendia a ideia de que, de maneira isolada, se ficasse isolada, a União Soviética ia acabar desaparecendo. Então Trotsky defendia que deveria ter uma continuidade com a exportação da revolução, era a única maneira de poder evitar que a revolução fosse esmagada pelas nações capitalistas, ou mesmo acabasse sufocada, né, pela sua própria burocratização aqui, pelo autoritarismo de um único partido. Então, no 14º Congresso do Partido Comunista, a União Soviética, né, da União Soviética,
Em 1925, as teses de Stalin foram aprovadas, ou seja, eles defenderam o sistema nacionalista. 2 anos depois, o Trotsky acabou sendo expulso do partido e em 1929 ele foi banido do país. E com isso, o Stalin acabou sendo, podendo avançar na construção de um forte Estado socialista na União Soviética, uma grande ditadura socialista. Com a ascensão do Stalin, com a ascensão da ditadura stalinista, foi favorecida também por uma crise na NEP, em 1927. Então, a produção de alimentos não correspondeu às expectativas do governo. Isso provocou novamente o fantasma do desabastecimento, a fome da população. Então, nos campos, os produtores estavam estocando o excedente e assim diminuindo as áreas de cultivo. Então, o que ele ordenou? Ele adotou, então, um sistema de terror e de violência. Em 1936 e 1939, ele promoveu o chamado Grande Expurgo, onde ele perseguiu, assassinou todos os opositores, todas as pessoas que tentavam ameaçar o regime soviético. Até mesmo antigos dirigentes bolcheviques acabaram presos e executados por ordem de Stalin. Trotsky foi um deles. E, enfim, os partidos, os povos não russos da União Soviética acabaram sendo submetidos a essas regras estabelecidas pelo Comitê do Poder Central, do Partido Comunista, e foram obrigados a adotar diversas características da União Soviética, características socialistas, como até mesmo um idioma russo, como idioma oficial dos seus territórios. Então havia alguns defensores e admiradores desse sistema stalinista, dentro e até fora das fronteiras da União Soviética. O Fidel Castro, que toma o poder em Cuba, é um dos grandes favoráveis a esse sistema socialista de Stalin, E somente no ano de 1956, após 3 anos da morte do Joseph Stalin, os crimes que ele cometeu, que o seu governo stalinista cometeram desde os anos de 1930 desde 1925, na verdade, desde 1922, quando foi instituído a União Soviética até a sua morte em 1953, o Joseph Stalin matou, perseguiu, torturou diversos presos, diversos opositores, e tudo isso só foi revelado com a morte de Stalin em 1953, só foi revelado 3 anos depois da morte de Stalin, revelando como que o regime stalinista foi amplamente violento, mais violento até do que o próprio Holocausto promovido pelo Adolf Hitler. Então, dessa maneira, a gente conclui esse grande resumo do capítulo 1, 2, 3 e 4 do nosso livro. Agradeço a todos vocês, desejo a vocês bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau.